Olá! E hoje estou aqui com o convidado, pastor Robson, da Igreja Comunidade Cristã de Navegantes. Pastor, obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, Pai do Senhor, a todos que estão ligados nessa programação. É um prazer meu poder estar aqui, podendo cooperar para a expansão do Evangelho do Senhor. E hoje o assunto que nós vamos trazer aqui é sobre perdão. Eu convidei o pastor Robson porque eu fui numa ministração dele que ele falou sobre perdão. E a palavra veio foi para mim, assim como quando a gente vai num culto e a palavra vem de encontro, pastor. Porque é muito difícil a gente liberar o perdão. E eu quero que o senhor fale um pouco a importância de liberar o perdão. Na realidade, o perdão é a ferramenta mais poderosa que existe para o processo de cura e libertação. Não existe uma outra ferramenta que nós precisamos usar para causar transformação numa vida do que o perdão. Geralmente, todas as pessoas, são poucas pessoas que não traz consigo um trauma de infância, que não passou por alguma situação constrangedora, por uma questão de vexamento, por uma questão que recebeu uma palavra de maldição, por uma questão que sofreu um abuso na sua infância, que não sofreu bullying, enfim, são inúmeras situações que acontecem, de mágoas e iras que traz no coração e as pessoas guardam isso para a sua vida inteira. Então, não tem como a gente sair de uma prisão, isso é uma prisão. É verdade. A falta de perdão mantém a gente numa prisão, a gente fica aprisionado. A gente conhece muitas pessoas que até têm um potencial grande, pessoas que têm inteligência, têm sabedoria, pessoas que têm uma boa dicção, pessoas que têm uma boa aparência, têm tudo para alavancar, mas fica barrado em alguma área da sua vida por falta de perdão. Não consegue avançar, né? Porque existe uma barreira, né? Muitas vezes nós ficamos parados no tempo por causa de uma palavra que alguém lançou para nós lá no passado. É verdade. Alguma coisa que fizeram para nós lá no passado e a gente não conseguiu se desvencilhar daquilo. Aquilo nos aprisionou dentro como se fosse numa gaiola e criou dentro de nós uma crença limitante, que nos limita até um certo tempo só. Então o nosso potencial criativo, o nosso potencial que nós temos de avançar vai só até um certo ponto, porque chega no nosso limite natural. É verdade, porque eu senti isso, né? Então, por isso que me tocou muito a ministração do pastor. Sim. Porque por muito tempo eu guardei muita mágoa, rancor, né, de uma pessoa. E chegou um tempo que eu me sentia muito mal com essa situação. Só de ouvir a voz da pessoa já me fazia mal. Sabe, eu não queria nem que fosse na minha casa. E isso causa na gente, eu falo assim que se a gente não cuidar, vai se enraizando. Vai se enraizando. Vai afetando de uma tal maneira, né, que afeta a nossa saúde. Sim. Tudo. Só que chegou um ponto, pastor, que eu comecei a buscar, querendo me libertar disso, né? Porque é uma pessoa assim próxima, né? E eu comecei a buscar em oração, pedir para Deus me libertar daquilo e tirar esse sentimento do meu coração. E hoje, eu sou liberta disso. Eu sou feliz hoje, porque eu falo que o não liberar de perdão, ela nos deixa aprisionados. Sim. Você falou uma palavra aí, que não vou poder deixar ela passar despercebida. Você falou a palavra sentimento. O grande problema do ser humano hoje é não saber lidar com seus sentimentos. A Bíblia fala que existe uma milícia entre a alma e o espírito, onde a alma quer as coisas da carne e o espírito quer as coisas de Deus. A carne é tudo aquilo que me traz emoção, que é palpável, que eu posso tocar, que mexe com o meu sentimento, que mexe com o meu paladar, com o meu olhar, com o meu ouvir, com todas as situações do meu corpo natural. O espiritual, ele é inanimado. O ser humano natural, ele não consegue entender o espiritual. Porque o espiritual, ele é inanimado. Você não consegue sentir dor no teu espírito, você não consegue sentir tristeza no teu espírito. O teu espírito é um canal de comunhão com Deus. Verdade. Então a gente pensa assim, porque o meu espírito está triste. O teu espírito não está triste. O que aconteceu com você foi algo a nível de alma, a nível natural.
E nós temos, dentro da palavra de Deus, nós conseguimos entender que nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência natural. Mas nós somos tão focados aqui nessa terra, nesses nossos 70, 80, 90 anos, quando chega a 100, é motivo de reportagem de televisão. Mas a gente vai durar 80 ou 90 anos, depois a gente vai morrer. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. Entende? E todo esse sentimento, toda essa parte que mexe com a nossa alma, com as nossas emoções, vai ficar nessa terra, isso não vai seguir com a gente. Sim. Nós precisamos entender que tudo isso é passageiro. Você vê que nós vivemos em cima de um relógio, que ele anda num sentido, e você pode fazer o que for, que você não consegue fazer ele voltar um segundo sequer. Você conversa com as pessoas hoje, qual é o bem mais valioso? Responda para mim, qual é o bem mais valioso que você tem hoje, que nós temos hoje? Qual é o bem mais caro de conseguir? É o tempo. Não vou demorar um tempo porque a gente está na live. É o tempo. O tempo não se compra. Pensa bem, tempo não se compra. Você não consegue comprar tempo. O tempo que passou, ele não volta. Cada minuto que nós perdemos, ele é desperdiçado. Verdade. É desperdiçado. Então pensa numa coisa assim, ó. A nossa vida ela é tão curta, que cada minuto perdido, a gente deixa de aproveitar uma parte boa da vida. Então cada tempo perdido que eu tenho com uma mágoa no meu coração, com uma tristeza, com uma raiva, é um minuto que eu tenho de alegria de perder pela frente. É verdade. Então, essa cilada que o diabo conseguiu forjar em cima do ser humano, de fazer com que ele guarde no coração algo natural, sendo que nosso coração é para guardar coisas espirituais. Então nós estamos guardando no nosso coração coisas que nós não vamos viver mais. Você não vai conseguir viver na sua infância, você não vai conseguir viver no tempo que você foi machucada, isso não volta mais. Não vai ter uma reencarnação da pessoa voltar e para você pedir perdão para ela. Então, é algo que ficou no passado. Eu sofri isso na minha vida em relação ao meu pai. Porque a gente veio de uma família muito, muito complicada, muito pobre, muito complicada, onde meu pai era muito violento, ele batia na minha mãe, ele batia... Não vou falar da história que demora muito tempo, porém, ele era um homem muito violento. Meu pai quebrou todos os dentes da minha mãe com socos. Né? Nós somos uma família com 7 filhos, onde eu sou o mais novo. A minha irmã mais velha tinha 11 anos, quando meu pai foi embora de casa, ele tentou estuprar ela. Minhas 2 irmãs mais velhas, meu pai tentou estuprar. O meu irmão, que é um ano mais velho que eu, ele jogou pela janela para morrer. Ele dizia que eu era filho, que não era filho dele, que era filho do adultério. Então, a gente nasceu com uma mágoa muito grande, entende? E eu não consegui nunca saber o que era um amor de pai. Eu nunca falei a palavra pai. Quando falava da palavra pai para mim, eu tinha um sentimento que eu não conseguia entender o que é. Se alguém falasse para mim que Deus me ama como um pai, eu não queria saber desse Deus nunca. Porque se um Deus para ser como meu pai foi para mim, eu não quero esse Deus para mim. Entende? E nós tivemos que passar por um processo até eu entender que era preciso liberar perdão para meu pai. Pastor, tem muita gente que passa, por essa situação. A gente sabe que não é fácil, dependendo da marca, da situação, essa ferida profunda que demora, a gente precisa de ajuda. E eu peço ao Senhor, para o Senhor falar com as pessoas que vão ver esse vídeo, como que ela deve buscar essa ajuda? A nossa única ajuda é Jesus. Nós não conseguimos sem a ajuda de Jesus. Eu só fui entender que eu precisava liberar perdão para meu pai. Inclusive, Deus mandou eu pedir perdão para ele. A gente vai entrar um pouco mais nisso lá adiante. Porque a gente acabou entrando no sistema religioso. Eu aceitei Jesus em 1982, conheci Jesus dentro da Igreja Católica, e dali a gente conheceu, tem um versículo na Bíblia que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Nós não vamos conseguir entender que perdoar é uma verdade enquanto nós não descobrimos a verdade. Igual eu falei aqui no princípio, o perdão é a ferramenta mais poderosa que nós temos para a libertação.
Porque geralmente a pessoa que tem o coração magoado, ele sempre é a vítima. E quando eu sou a vítima, verdade. eu acho que todo mundo tem que vir a mim, né? E tem que me perdoar, e tem que me amar, e tem que me entender, e a gente fica aquele sentimento de hard lip, ó vida, ó dor, ninguém me ama. É bem isso. Né? A gente se sente a pior pessoa. Então, assim, muitas vezes, aí a gente acaba assim, geralmente acaba caindo dentro de uma igreja. Né? Que não seria a maneira certa de nós cairmos dentro do sistema religioso. Nós devemos ir para a igreja por causa de Jesus, não por causa de um problema que eu tenho na minha vida, na minha família, mas, porém, é um caminho que foi usado a igreja para poder trazer libertação para as pessoas. Pois bem, aí você cai dentro de um sistema religioso. Independente de qual igreja, nós não estamos falando de placa de igreja. Verdade. Debaixo de um sistema religioso, um sistema evangélico, cristão, onde você chega num lugar onde você vê muitas pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas rindo, e você chega naquele lugar e pensa, minha vida vai mudar aqui agora. Mas você chega lá e a tua vida não muda. Por quê, né? Por quê? Porque tem que ter uma transformação dentro de você. Entende? Aquelas pessoas que estão felizes, que estão alegres, que falam que o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz da terra, que eu amo Jesus, Jesus me ama, que Deus é meu Pai, tem que passar por um processo de restauração. Eu estava dentro do sistema religioso, tá? Entramos na Igreja Católica na renovação carismática, depois conhecemos a Jesus, conhecemos a palavra, e aconteceu um processo, a gente foi expulso da Igreja Católica por causa da palavra, entramos dentro do meio religioso, evangélico. Aí eu quero falar isso, sabe por causa de quê? Porque não basta você ser religioso. Não basta você sair de uma religião e colocar uma Bíblia embaixo do braço e você começar a frequentar uma igreja. Não. Tá? Nós começamos uma igreja, começamos um ministério. E eu era ativo dentro do ministério. Eu trabalhava no ministério, fazia a obra do ministério, tudo. Mas eu nunca consegui ser batizado com o Espírito Santo. Entende? E aquilo era uma tristeza muito grande para mim, porque eu via todo mundo ser batizado, orando em língua, um profetizava, outro botava a mão e o enfermo era curado, e outro tinha revelação, e outro tinha o dom de fé, e cada um tinha o seu dom lá, e eu olhava assim, meu Deus, como é que isso pode? Eu não consigo. Até que um certo dia, um pastor chegou para mim e falou assim, Robson, você precisa pedir perdão para o teu pai. Olha só. Irmã, quando ele falou aquilo para mim, sabe que assim parece que entrar uma faca no meio do teu coração? Porque aí mexeu com o sentimento. Mexeu com o sentimento. Que faz você lembrar, sabe de quê? De como que foi toda a tua infância. A minha infância foi muito triste, muito complicada. A gente ia para a escola de família pobre, né? O nosso material escolar estava dentro de um saco de arroz de 5 quilos, era a nossa pasta, né? Alguns iam de conga, os mais riquinhos de quichute, a gente ia descalço ou de chinelinho havaiano. Quando chegava na época do Dia dos Pais, então todo mundo na sala ia desenhar uma gravatinha para dar para o seu pai. E sabe para onde que eu ia? Eu ia para a última carteira chorar porque eu não tinha um pai para entregar uma gravatinha. E isso vai mexendo com o nosso sentimento e vai cauterizando muitas emoções do nosso coração. A gente passa a ser insensível. Sim. Entende? A falta de perdão torna a gente insensível. A gente passa a não ter sensibilidade. Porque tudo é duro. A vida é dura. Entende? Todo mundo ganhava presente bom, a gente não ganhava nada porque não tinha um pai. Eu entendo, pastores, porque nós também vimos de uma família muito humilde, de 7, também somos em 7, né? Graças a Deus, todos vivos. E não foi fácil. Não foi fácil. A gente passou assim... não foi fácil para minha mãe, né, que meu pai trabalhava na fazenda e ela cuidando dos filhos, tudo pequeno, né, vamos dizer, tudo escadinha, e a gente sofria naquela época muito humilhação, muita coisa, né, e por um tempo a gente fica assim com muitas coisas na cabeça por tudo que a gente passou, mas graças a Deus eu falo hoje, conhecendo a palavra, e com a ajuda do Espírito Santo, que sempre nos orienta em tudo, a gente sabe hoje lidar com essa situação. Tem muitas pessoas que até hoje não conseguem, né? Então... Um dos grandes problemas
da libertação. Porque todos nós precisamos passar por libertação. Não estou falando de expulsar demônio. Libertação é nos libertar de feridas, mágoas, de situações do passado, de maus preceitos, más lembranças que vêm na nossa mente. Então a gente precisa de alguém que nos oriente. Nós precisamos de alguém que nos guie. Porque dois cegos caminhando vai acabar caindo no abismo. Então assim, eu conhecia a palavra, já havia lido a palavra, eu era diácono na igreja. E eu não era batizado com o Espírito Santo. Até que um certo dia, eu estava numa reunião de homens, nossa igreja lá em Itajaí, onde a gente congregava. A gente tinha oração de homens diariamente, durante todo o ano, das 6 às 7 da manhã. Tá? A gente conseguia colocar os homens todo dia para orar das 6 às 7. A gente ia para a igreja às 6 horas, orava das 6 às 7, tomava um café e todo mundo ia trabalhar. Todo dia a gente fazia isso. Eu era super. Por isso que eu dizia assim, não basta ser religioso. Não podemos. Religioso até o diabo é. Entende? Crê até o diabo crê. Sim. E mais do que nós ainda. Mais do que nós. Porém, nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça algo no nosso coração. Entende? E um determinado dia eu estava nessa reunião de homens e estava aquele mover assim, o Espírito Santo veio e começou a tomar todo mundo. E um chorava por um canto, outro ria para o outro, e outro orava em língua aqui, aconteciam outras coisas. Eu estava ali no meio e eu descobri que eu era um ótimo artista. Sabia? Eu descobri que eu era um ótimo artista. Porque eu conseguia dublar todo mundo, eu imitava todo mundo que orava em línguas. Por quê? Porque eu não queria ficar por baixo. Eu não queria me sentir o cara que não é batizado com o Espírito Santo. Então, eu começava a imitar as pessoas. Entende? Mas aí o Espírito Santo me pegou. Naquele dia eu estava chorando, mas eu estava chorando mesmo, era de tristeza. Entende? Porque eu era conhecido, irmão, como um coração de pedra. Eu não chorava. Eu não chorava. Eu era assim tão malvado na minha infância. Eu aprontava tanto. E a minha mãe me batia assim, naquela época, assim, a minha mãe me batia com aquela, já ouviu falar daquela espada de São Jorge, que é aquela coisa lá, assim. A minha surra era com aquilo, que eu ia tomar banho no rio, fugia de casa, né? E a minha surra era com a espada de São Jorge. E a minha mãe só parava de bater quando a espada quebrava. Né? Ela batia, não corria uma lágrima desses olhos azuis aqui. Mas acontece, irmãos, que depois eu aprendi, eu botava o joelho. Aí ele batia no joelho, quebrava e a minha mãe parava de me bater. Eu parava de apanhar. Mas porém, naquele dia, um pastor veio até mim e ele botou a mão no meu ombro e falou assim, Robson, você precisa pedir perdão para o teu pai. E aquilo tocou profundamente. Eu falei bem assim para ele, eu pedi perdão para aquele cara, eu não chamava meu pai de pai. Meu pai morava aqui em Navegantes, eu morava em Itajaí, morava aqui em Machado. Eu dizia assim, eu pedi perdão para ele, aquele cara que quebrou os olhos os dentes da minha mãe, que fugiu de casa, que deixou nós sem pensão, que tentou estuprar. Contei toda aquela história para ele. E aquilo era tão forte dentro de mim, aquele sentimento de perda, de ausência, de bullying, de falta, todo sentimento ruim que poderia ter de mágoa, eu tinha dentro de mim, sabe? E aí ele começou a me ensinar no meu coração, ele falou assim, não, você precisa pedir perdão para o seu pai, por todas as vezes que você desejou que ele colhesse tudo que ele plantou. Aquilo parece que acendeu uma luz na minha mente que eu não conseguia enxergar. É toda a lei da semeadura. Independente do que a pessoa fez para você, tá? Se você perdoar ou não, a pessoa vai colher do mesmo jeito, porque é a lei da semeadura. Não tem porquê eu estava querendo tomar o lugar de Deus. Na verdade, eu não queria castigar papai, eu queria vingar. Né? A gente quem tem falta de perdão tem sentimento de vingança. Então, aquela situação que até então era uma mágoa, acaba sendo vingança. Quero vingar minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família e o que ele fez comigo. Então, é isso mesmo. Ele começou a ministrar no meu coração. Ele começou, então aquele pastor começou a me discipular naquele momento. Ele fala assim, você precisa liberar perdão.
E aí ele me falou de um versículo que até então eu não conhecia e acabou sendo um versículo chave para a minha vida do ministério que eu tenho hoje. Está em Malaquias, no capítulo 3, capítulo 4. Eu vou abrir aqui e eu vou ler para vocês. No meu seminário sobre gestação de paternidade, esse é o versículo chave, porque diz assim. Malaquias? Capítulo 4, versículo 5 e 6. Fala assim, ó: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. E eu achei muito interessante, porque na realidade não é só nós que sofremos. Depois ele me fez ir para o livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 2, que aí então foi o que me quebrou de uma vez. Diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo estiver bem e você tenha longo dia na face da terra. Então, é mandamento do Senhor. Como que eu vou querer ter uma vida próspera? Como que eu vou querer viver, para que você tenha longevidade, para que os teus dias se alarguem sobre a face da terra? É um princípio cristão, é um princípio celestial, é um princípio de Deus, não depende de mim. Ele disse, não interessa o que teu pai fez para você. Você vive a tua vida pensando no seu pai. Você precisa pensar na sua vida. Aquilo que passou, já passou, é passado. Era passado. Meu pai já estava velhinho, mas aquela ferida havia ficado comigo, entende? E ele começou a ministrar no meu coração. Você precisa liberar a palavra. Ele dizia assim, eu dizia para ele, mas eu não consigo, eu não sinto vontade. Aí eu aprendi uma outra coisa, que foi a segunda coisa mais importante que eu aprendi. Que perdão não é sentimento. Perdão é mandamento. Assim como o amor também não é sentimento. Perdão é mandamento. Eu digo nos meus seminários, que a nossa outra religião nos deixou uma herança maldita. Nós trouxemos uma herança maldita do sistema religioso que nos ensinou errado a vida inteira. É verdade. Nos ensinaram que o amor é obrigado a ter sentimento. Nós aprendemos lá que é somente o amor eros, onde precisa haver um sentimento entre eu e você para eu poder te amar e você me amar. Não é a palavra de Deus, não. A gente aprende lá em João 3,16, que é o versículo central da Bíblia, mais importante, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal a gente não consegue ter uma definição para ela. Que maneira que Deus amou a mim, que sou tão mal. Que maneira que Deus amou meu pai, que fez tudo aquilo com a minha família. Que maneira que Ele mandou o que Ele tinha de melhor, que era o seu filho, para morrer por mim, pelos meus pecados. Então, esse versículo universal, que é João 3,16, ele nos leva, se a gente parar para meditar somente nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sem perdão, nós não conseguimos amar ninguém. Então não adianta eu dizer que eu amo você, mas eu odeio o outro, eu não consigo. Humanamente se consegue fazer isso, mas espiritualmente não dá. São duas coisas que não casam. A falta de perdão com o amor. Então assim, o amor, a gente começa a aprender na palavra de Deus, a gente começou a entender então o que era o amor ágape, que é o amor que Deus sentiu por nós, que é o amor que Jesus deu, o amor que se doa, o amor que deu o melhor que Ele tinha por aquele que não presta. Entende? Sim. Então assim, aí eu consegui entender naquele dia que para eu amar, eu não preciso gostar. Eu preciso simplesmente amar. Porque aí eu entendi que existe uma coisa que é espiritual e se torna natural. O amor é algo celestial, é algo espiritual, que à medida em que eu pego e eu libero esse amor para você, mesmo que eu não tenha sentimento nenhum, quem está recebendo esse amor, sente ele como sentimento. A liberação de uma palavra, ela causa um sentimento nas pessoas. Um sentimento bom. Entende?
Então, o amor que nós aprendemos, que para eu amar uma pessoa eu preciso gostar, já foi um amor errado. Porque eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior e o grande mandamento? Todo mundo sabia qual que era. Amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Jesus complicou o negócio. Jesus complicou o negócio. Ele falou, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí complica. Porque enquanto tem que amar a Deus, todo mundo fala que ama a Deus, ama Jesus, eu amo. Mas é quando fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, aí eu tenho que abrir mão dos meus conceitos. Sim. Eu tenho que abrir mão daquela mágoa que está dentro do meu coração, daquela raiva, abrir mão daquele desprezo, abrir mão de tudo aquilo. Então, para mim poder colocar esse mandamento em prática, eu preciso exercer outro mandamento. Outro mandamento. Que está aqui, já vamos ver já que eu já meio que atropelei o negócio aqui. Pode falar, pastor. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, fala de que quando perguntaram para Jesus quantas vezes deveria se perdoar. Até 7 vezes. Então a gente às vezes entende que nós precisamos perdoar 1, 2 vezes. E assim, as pessoas não entendem, não têm ideia a importância. E eu sempre falo que está tudo aqui na Bíblia, que é o manual para a nossa vida, né, pastor? Está tudo aqui. Sim. Né? Tem pessoas que não têm esse hábito. As pessoas têm a Bíblia em casa, mas elas nunca pegam para ler. Então, perguntaram assim para Jesus, mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Ele fala, não, até 70 vezes 7. Isso é por dia, irmão. 70 vezes 490 vezes por dia. Faz a conta, pega uma calculadora e pergunta, vê quantas horas tem o dia, divide porque de dia que nós falamos, nós ficamos no máximo aí 13, 14 horas acordados. Depois a gente vai descansar. Então, divide por 15 horas, vamos dizer assim, dessas 24 horas. Divide por 15 horas. Quantas vezes por minuto você tem que perdoar? Muito. Então, a gente entende que assim como o perdão, ele tem essa capacidade de gerar nas pessoas um sentimento bom, tá? O perdão, que também é um mandamento, a gente viu aqui agora o que Jesus falou. Né? É um mandamento. Eu não preciso sentir vontade de pedir perdão. O grande problema é que nós alienamos o nosso sentimento a um mandamento. Nós não podemos alienar o nosso sentimento a um mandamento. Voltando àquele assunto do início que eu falei, que nós somos seres espirituais e estamos passando por uma experiência natural, nós levamos tão a sério isso. Nós levamos a experiência natural, que é passageira, levamos mais a sério do que a vida espiritual, que é eterna. Pensa bem nisso. Nós levamos mais a sério a vida natural, que vai durar alguns anos, e eu posso sair daqui hoje, levar um acidente e morrer, e acabou meus 50 e poucos anos. Você está entendendo? Tem gente que não dura 20. Então, assim, nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Isso pertence ao Senhor. Sim. Mas eu preciso estar com a minha vida em kits com todo tipo de dívida que eu posso ter com alguém. Então, enquanto eu permitir que a mágoa, que a falta de perdão, que a ira, que a cólera, e isso aí a depressão tome conta dos meus sentimentos e impeça que eu libere um mandamento que vai promover transformação e cura em mim, eu vou continuar sofrendo. Tem gente que sofre hoje porque quer. Porque não se permite ser tocado no seu interior. Aí que está o negócio. Se fecha, né? A chave da permissão para tocar no meu sentimento. Entende? E a gente só consegue entender isso quando entra na palavra de Deus. Entende? Então, se eu não entender, tá? O que fala aqui, ó, em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, assim, ó, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se eu perdoar aqui na terra, vai ser perdoado no céu. Isso. E aqui eu marquei esse versículo aqui, que também tem sempre em mente, assim, que eu sempre lembro qualquer coisa que eu faço, em Marcos 11, 25, 26, que diz assim: se nós não perdoar,
nosso Pai Celestial também não vai perdoar o nosso pecado. Que a gente tenha sempre em mente, né? É triste isso. É triste. Porque uma situação que, por nós estarmos ligados e levarmos tão a sério essa experiência, eu chamo de experiência natural, eu chamo a vida na Terra de experiência natural. É uma experiência natural. Nós estamos vendo algo que daqui a pouco, eu estava lendo inclusive era com o pastor Raul, que esteve lá na igreja conosco, lá no domingo, lá na igreja da Casa de Deus, a gente estava falando a respeito de Apocalipse, né? Que lá na cidade celestial não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes. Toda essa situação esse negativismo que existe com a falta de perdão, que machuca eu, que machuca o meu coração. Lá fala, irmão, que não vai precisar de luz, porque o sol, não vai precisar de sol. Porque a glória do Senhor vai preencher todos os lugares. A gente não consegue entender muita coisa. O mar já não existe mais. Maravilhoso. Então, assim, é algo maravilhoso. Que a gente não consegue ter o entendimento do que é uma experiência sobrenatural. E nós estamos preocupados com uma experiência natural. Que vai se acabar e muitas vezes vai nos impedir de entrar lá. Tem pessoas que estão apegadas demais aqui e não esquece que existe a vida eterna que nós vamos encontrar com o nosso Pai Celestial. As pessoas estão apegadas demais a esse mundo. Porém, as pessoas agem assim por falta de entendimento. Por falta de... Jesus falou assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecer as Escrituras, não conhecer o poder de Deus. Nós fomos ensinados, na nossa religião antiga, que o nosso tinha perdão, que ensinados foram assim, existia pecado, pecadinho e pecadão. A gente ia para o confessionário, eu roubei um pirulito, então vai lá e reza reza. Eu roubei um pirulito e mais 2 balas, então reza essa e aquela. Não, agora eu roubei um carro. Não, então reza isso. Então existia aquele negócio que existia o pecadinho e existia o pecadão, e dependendo do pecado existia uma penitência para aquilo. Aí a gente chega na palavra e entende que não existe pecadinho e pecadão. Que eu roubar uma caneta ou uma bala é o mesmo que matar uma pessoa. Lembrei da minha pastora Marilene, que ela fala, não existe pecadinho e pecadão, para Deus tudo é pecado. Então, assim, quando eu falo dessa herança maldita, que eu falei aqui no princípio, é que muitas coisas que nós temos ainda dentro do sistema cristão evangélico hoje, nos remetem a um ensinamento que nós tivemos no passado. E muitas coisas ficaram cravadas na nossa mente e no nosso coração, e isso precisa ser mudado. Por isso que Romanos 12, 2... 1 e 2 fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. A renovação do quê? Do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, aí voltamos àquele assunto, que então eu saí do mundo secular, né, com o coração cheio de mágoa, cheio de doença, cheio de trauma, cheio de coisa, e eu caí dentro de um sistema cristão evangélico, onde todo mundo é feliz, as pessoas falam que é feliz, mas eu continuo triste. Então aí chega um momento que eu preciso me permitir. Eu preciso me permitir. Uma coisa, eu vou comentar aqui, que isso não seja algo contra essa profissão. Às vezes a pessoa acaba caindo no gabinete de um psicólogo. Sim. E acaba vivendo de terapia. Achando que o psicólogo vai resolver o problema da sua vida. Eu passei pelo psicólogo. Resolveu? Eu ia lá, falava, mas não. Até que eu percebi que eu estava dentro de mim, que dependia de mim. Sim, porque uma terapia não vai resolver o seu problema de falta de perdão. Não vai. Depende da pessoa. Jesus falou assim, ela tem que querer. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tem gente que vive uma morte, vive vida de museu, lembrando de coisas do passado, de trauma do passado, e não consegue se libertar disso. Sabe por causa de quê? Porque ama aquilo. Assim como também não se vive de nostalgia. Né? Eu digo para todo mundo assim que, enquanto eu não era cristão, os meus anos nostálgicos foram os anos 80.
o ano da discoteca, tem aquelas músicas maravilhosas que, quando toco uma música daquela, eu lembro da minha época. Lembra? O nosso sistema, vamos entrar um pouco na psicologia, o nosso sistema, como é que funciona a mente do homem, como que essas questões ficam gravadas na nossa mente, para que a gente venha lembrar e muitas vezes venha a não liberar perdão. Vou usar exemplo de uma mulher que foi abusada sexualmente. É o exemplo mais fácil de poder passar isso, é de uma mulher que foi abusada sexualmente. Aí vamos usar o seu pai como o abusador. É mais fácil de entender para poder liberar perdão. Muito rápido quero falar sobre isso. Então assim, a menina tem lá seus 6, 7, 8, 10, 12, 13 anos, não sei que tempo ela tinha, mas de repente o seu pai tocou ela. O pai tocou a menina nas suas partes íntimas, não se fosse. A menina com 12 anos. Já tem corpo de mulher, mas a cabeça dela é de criança. Ela não sabe se é adolescente, se é jovem. Ela acha que é o adulto, né, porque o corpo dela está ficando grande, mas a mente dela não quer trabalhar, não quer se virar. Então lá tem aquele problema da adolescência, e todo mundo já passou por isso. Mas as pessoas que olham para ela, e olham que o corpo dela está ficando definido, ela está ficando um cara de mulher, e de repente ele acaba tocando ela intimamente. Eu vou contar um caso que uma pessoa contou para mim num outro estado. Que a menina tinha 11 anos, e em determinado tempo o pai dela enfiou a mão dentro da calcinha dela. E aquilo foi algo tão marcante para ela, e ela guardou aquilo na sua mente, e ela nunca perdoou o pai dela por aquilo. E os anos se passaram. E a vida foi normal, foi passando, ela quase não conseguia namorar, porque ela já tinha medo de chegar perto de homem, até que ela casou. Ela casou. E no dia da sua lua de mel, quando o marido foi chegar finalmente com ela, quando ele colocou a mão nela, ela lembrou do pai dela. E ela não conseguiu finalizar o ato, porque na mente dela, o homem que ela ama, o homem que ela escolheu para casar, na hora que, na mente dela, veio a lembrança daquele dia que aconteceu. E aí trouxe todo aquele trauma de uma vida inteira. E não conseguiram, e infelizmente, e divorciaram porque ela não conseguia fazer. Porque a mágoa que trouxe do seu pai, entende? Ela não permitia chegar perto de homem. Aí até que ela teve que passar por todo um processo de cura e de restauração, porque quando aquilo era um gatilho. Aquilo era um gatilho. Às vezes na nossa vida está tudo bem. Você já viu que alguma vez, quando você chega num lugar e você sente o cheiro de um perfume, te remete a um determinado lugar? Ah, eu senti esse perfume em algum lugar. E você vai lembrar de alguns anos atrás, alguma pessoa que você gostava, algum parente ou um namorado tinha aquele perfume. Ou uma música. Usa uma música, meu Deus do céu, essa música me levou lá para os anos 80. Existe o gatilho para coisas boas e existe o gatilho para coisas ruins. E o grande problema da falta de perdão, se a gente não perdoar, não passar por esse processo, o gatilho que nos leva para as coisas ruins nos mantém presos naquela situação do passado. Então é necessário perdoar. É necessário perdoar. E, pastor, a gente precisa buscar ajuda. Eu quero que o senhor fale como iniciar, onde procurar. Porque sozinho não conseguimos. Sim. Eu, particularmente, eu não indico psicólogo para ninguém. Eu, Robson. Eu brigo com as pessoas assim. Eu tenho amigos meus que são psicólogos. Um pastor amigo meu que são psicólogos. Muitas pessoas. Mas, porém, hoje existem muitas doenças que são tratadas dentro de um consultório do psicólogo, que antigamente era tratada no gabinete pastoral. Doenças que antigamente eram simplesmente problemas emocionais, hoje tem um CID. Sabe o que é o CID? Código Internacional de Doença. Que não era doença e virou doença. Uma delas é a depressão. Sempre entendemos que a depressão é uma profunda tristeza da alma. Não existe remédio para a depressão. E hoje tem profissionais que estão dando psicotrópico, remédio tarja preta,
para pessoas que estão com depressão. Eu tive depressão e eu acredito que já vem, né, uma coisa leva a outra e por todo esse trauma, esse sentimento que eu trouxe, eu acho que levou tudo isso. Eu não quero entrar no assunto da depressão, que é um outro assunto. É verdade. Porém, a depressão, a falta de perdão leva à depressão também. Depressão foi, em algum momento você foi machucado, sua alma ficou triste, e por falta dessa manutenção, eu vou dizer a manutenção da minha alma, dos meus sentimentos. Precisa ter uma manutenção dos meus sentimentos. A minha escala de valores muitas vezes precisa ser mudada. E como que se dá isso? Porque muitas vezes, a grande maioria nossa, eu falo para as pessoas assim, há 25 anos atrás, era diferente de pregar o evangelho como se prega hoje. Hoje não se pode falar no púlpito coisa que se falava há 25 anos atrás. Agora imagina os nossos pais, o que os nossos avós passaram para os nossos pais, que eles vieram a passar para nós, e o que nós estamos passando para os nossos filhos. Ninguém pode dar o que não tem. Eu lembro que a minha mãe falava que na sua infância, quando ela ia na missa, a missa era em latim. Eles não entendiam para vida nenhuma do que não entendiam nada. Entende? Então, assim, ninguém poderia ajudar em nada porque não podia ler. Certo? Há 25 anos atrás, quando começou o suposto avivamento que se fala hoje, nós participamos disso. Tá? Começou então a surgir os estudos bíblicos. A Bíblia ela começou a ser esclarecida, começaram a surgir as Bíblias de estudo pentecostal, Bíblia Vida Nova, Bíblia Plenitude, tem Bíblia para mulher, para adolescente, tem Bíblia hoje para todo o coletivo de pessoas. Tem umas 20 versões diferentes de Bíblia. Então não pode dizer que ninguém tem acesso porque não quer. Tem no celular, eu tenho um celular aqui, eu devo ter umas 10 versões de Bíblia dentro de uma Bíblia só, diferente. Pode procurar. Tem com grego, com léxico, com tudo. Porém, muitas pessoas hoje vivem com pensamento de 30 ou 40 anos atrás. Então, assim, nós precisamos de pessoas, mas de pessoas que sejam confiáveis. Você não pode abrir sua vida para qualquer pessoa. Está entendendo? Nós precisamos de alguém que tenha experiência no assunto, que vai saber ser sigiloso também, porque geralmente são assuntos íntimos. Sim. O que marca a vida da pessoa e que muitas vezes ela guarda aquilo dentro é um assunto íntimo. Um abuso de uma mulher é um assunto íntimo. Um abuso de um menino é mais íntimo ainda. Entende? E isso a pessoa se guarda com medo e com vergonha de falar. Não consegue. Aí não consegue a sua libertação. Não consegue. Então assim, quando você chega no sistema religioso, tá? Eu não quero falar o nome de igreja, mas dentro do sistema evangélico cristão, você precisa ter um pastor, uma pastora de confiança. Que você possa abrir o seu coração e pedir ajuda. E é essa pessoa que vai te encaminhar para a tua libertação. Eu sempre digo para as pessoas, nós somos agentes de transformação. Deus nos levanta para sermos agentes de transformação de pessoas que não tinham mais esperança. Então assim, muitas igrejas falam assim, venha como você está. E a pessoa continua como está. Mas venha como você está, mas se deixe ser curado. Se deixe ser tratado. Isso é somente através da palavra. Pastor, então queremos aqui deixar, né, que vocês, para quem tem esse sentimento, que busque, né, que queira se libertar, para você levar uma vida mais tranquila, na paz, ser feliz, não se deixe aprisionar, porque isso vai afetar a sua vida em tudo, você não vai conseguir avançar, né? Eu quero responder uma pergunta que você não fez ainda. Pode. Que seria a última pergunta. Que nós conversamos. Que seria a última pergunta. Sim. Porque existe um caminho. Existe um caminho. Sem um caminho, não é simplesmente o homem, não é o pastor, não é a pastora, não é o líder do Ministério de Libertação, não é a pessoa, mas é o Espírito Santo agindo no nosso coração. Tá? A oração é o nosso canal de comunhão com Deus. Entende? Mais do que ninguém,
conhece o nosso coração, o nosso interior. Muitas vezes tem pessoas que foram machucadas em alguma área e não lembram mais. Muitas pessoas receberam talvez uma palavra lá na sua infância, na sua adolescência, de que talvez o seu pai falou assim, você nunca vai dar nada na vida. E aquele passou despercebido. E você tenta empreender, você não consegue. Você tenta entrar no ministério, você não consegue. Você tem uma voz boa, mas não consegue entrar no ministério de louvor. Você tem uma retórica boa, uma dicção boa, mas não consegue pregar a palavra. Entende? Você tem uma facilidade de comunicação, mas não consegue evangelizar ninguém. Não consegue avançar em nada. Porque existem coisas que foram deixadas, mas a gente não lembra. Entende? Jesus, antes de subir aos céus, ele fez uma conversa com os seus discípulos. Ele falou assim, não saireis de Jerusalém até que seja revestido de poder do alto. E ele falou assim, e virá sobre vós o Espírito Santo. E enviarei o Paráclito da verdade, aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Espírito Santo. Então, o homem, por si mesmo, nós viemos falar um pouquinho desde o princípio, nós viemos de uma natureza corruptível. A nossa semente, que é a semente que veio de Adão e Eva, é uma semente corruptível. Todos nós nascemos com uma semente corruptível. E o sentimento de justiça nosso é justamente aquele olho por olho, dente por dente. O sentimento de vingança. Aí, quando nós pedimos a justiça, que Jesus falou que aquele que começou a me dar, justiça, tá? Ele é o justo juiz. Qual é a justiça de Deus? É amor. Ele não consegue mudar a sua natureza. A natureza do Senhor é amor. Então, a natureza de Deus é amor. Quando você for falar de justiça, e você assim, eu vou colocar o meu pai diante de Deus para que ele julgue. O que Deus vai fazer? Deus vai perdoar ele. E Deus vai amar ele. Então agora vou eu querer anular aquilo de Deus? Eu não posso fazer isso. Porque qualquer um que eu colocar diante de Deus para querer aplicar a justiça natural, Deus vai amar e Deus vai perdoar. Assim como fez comigo, como fez com você e com você que está nos assistindo também. A justiça de Deus é amor. Então a gente quer pedir justiça. E Ele sempre dá uma oportunidade para a gente, uma nova oportunidade. A gente pede justiça com a nossa boca, mas a nossa mente pede vingança. Então precisa ter essa transformação de Romanos 12:12. Transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Quer justiça? Perdoa. Você quer progredir? Perdoa. Quer prosperar? Perdoa. Quer ser cheio do Espírito Santo? Perdoa. Nós não podemos permitir que raízes de amargura venham a impedir todo o potencial criativo. Presta bem atenção. Nós não podemos permitir que nenhuma raiz de amargura venha a impedir todo o potencial criativo que Deus colocou dentro de nós. Deus colocou um potencial criativo dentro de cada um de nós. Por isso que você vê, tem pessoas que são boas na mídia, tem pessoas que são boas na cozinha, tem pessoas que são boas para servir os pobres, tem pessoa que é boa para ficar na porta da igreja recepcionando, tem pessoa que é boa de pregar. Você fala assim, meu Deus, olha que dom que essa pessoa tem. É porque permitiu que a justiça de Deus viesse e dominasse seu coração. Verdade. Entende? Então, para a gente finalizar aqui, como você já falou, tá? Esse processo do perdão, ele vai até através de uma oração minha com Deus. Eu abri meu coração para Deus e o Espírito Santo vem e ele transforma. Quando ele transforma, a renovação é total e a plena. Foi o que aconteceu comigo. Eu e Deus pedi para ele tirar, né? E a pessoa pode, né? Pode, sim. Ela e Deus. Se você não sabe como, mas Deus conhece o seu coração. Né? E uma da parte mais importante, a 6 ali, que eu vejo num processo, que muitas vezes a gente pensa, para mim não tem mais jeito. Às vezes nós olhamos para o pecado que nós praticamos, por aquilo que a gente fazia, por aquilo que a gente fez, e acho que para mim não tem mais jeito. Tá? Esse versículo está em Lucas capítulo 23, tá? Que é a passagem da Bíblia que fala do ladrão na cruz. Entende? Lucas capítulo 23 fala a respeito justamente disso. Onde talvez muitas pessoas pensem, para mim não tem mais jeito. Tem. Eu cometi o pior de todos os pecados.
Entende? E quando eu penso isso, eu estou me anulando da graça de Deus. Eu não posso me anular da graça, porque a graça, ela é um favor imerecido. Não é porque eu mereço. Entende? O primeiro a ser alcançado pela graça foi o ladrão na cruz. Olha que interessante. Às vezes nós nos anulamos da graça porque nós não conhecemos a palavra. O mais importante, além da oração, é você conhecer a palavra. Tá? Versículo 39 e 40. 39 e 40. Lucas 23, 39 e 40. Diz assim, ó. Vou ler todo o contexto aqui para a gente. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós mesmos. O orgulho. O orgulho nos impede de alcançar a graça e a bênção do Senhor. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha para você, olha como você está. Ele estava reconhecendo a situação dele. E nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas esse, nenhum mal fez. E aí tem aquela parte que eu acho muito tremenda. Ele diz assim, ó, ele disse a Jesus, Senhor. Ele falou a palavra mágica, irmãos. Senhor. Senhor. Reconhecer Jesus como Senhor. Ali o coração dele se quebrantou. Ali o coração dele se quebrou. Ele reconheceu todo o seu pecado, tudo aquilo que ele merecia estar ali. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus inaugurou o céu com ele. E Jesus disse, em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Irmãos, ele não passou pelo batismo nas águas, ele não fez encontro com Deus, ele não foi discipulado, ele não fez nada. Ele reconheceu Jesus como seu Senhor. Naquele momento. Então nunca é tarde para você reconhecer que você precisa se arrepender dos seus pecados, e você precisa pedir perdão a Deus e perdoar as pessoas, porque essa vida aqui ela é muito curta. Talvez para nós dure muito tempo, 70, 80 anos. Mas para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Amém? Deus abençoe. Amém. Pastor, para a gente finalizar aqui, eu quero agradecer por tudo que foi falado aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e eu quero falar para todos aqueles: não deixe passar essa oportunidade, se liberte, busque, que só vai fazer o bem, a sua vida será transformada. Peça para Jesus fazer essa transformação na tua vida, que eu tenho certeza que você se tornará uma pessoa que vai viver em paz, a sua vida vai avançar, vai ter mais clareza em tudo. Eu quero agradecer a todos. Pastor, muito obrigado. Disponha, quando você precisar, nós estamos à disposição. Finalizamos aqui. Que Deus abençoe a todos.